Olá meus amigos, um grande abraço, de volta para mais um vídeo aqui do nosso canal, antes de Santos e Atlético Goianiense, nesta quinta-feira, pela Copa do Brasil. Este será um dos temas do vídeo de hoje, porém, eu vou ter que começar tratando de um outro tema, que não é nem um pouco agradável, né? Vou até ajeitar o óculos aqui, coçar o bigode, para dizer o seguinte: tomar muito cuidado, eu vou escolher bem as palavras. Eu sou jornalista formado desde 1996, mas eu trabalho na área efetivamente desde 94. Para vocês terem ideia, eu escrevi matéria do tetracampeonato brasileiro na Copa do Mundo, tetracampeonato da Copa do Mundo pelo Brasil. E acompanho a evolução da imprensa esportiva ao longo deste período, porque logo depois que eu comecei a trabalhar e que eu me formei, explodiu a internet. Isso foi lá para os idos de 97, quando começaram os primeiros sites com notícias, né, fotos, aí depois começaram os vídeos. Hoje, não preciso nem dizer nada, vocês estão vendo aí no YouTube, né, toda a tecnologia que a internet tem e a forma como ela democratizou os meios de comunicação. Se por um lado ela deu voz a muita gente e permitiu que muita coisa bacana fosse divulgada, as pessoas tivessem acesso a muito material legal, por outro lado ela criou uma concorrência com as mídias tradicionais que fez com que estas mídias tradicionais mudassem de postura, primeiro embarcando na onda da internet, surfando nesta onda, é até um termo antigo, o produtor não gosta que eu fale essas coisas, fica me chamando de tiozão do pavê, esse tipo de coisa, mas enfim. E com o tempo, quando as pessoas entenderam que elas poderiam gerar o próprio conteúdo, as mídias tradicionais elas começaram a entrar em parafuso, porque era necessário ter audiência para ter patrocinadores, para pagar as contas, para que os empresários tivessem dinheiro e para que os trabalhadores tivessem salário e tivessem emprego. Muito bem. De um tempo para cá, essa situação piorou. O que a gente vê de programa de rádio e televisão em que se apela para, eu não diria, não sei se eu vou usar o termo sensacionalismo, mas para discussões rasteiras, baratas, e que beiram o ridículo muitas vezes, porque são assinte à inteligência das pessoas, são discussões que normalmente, não sei nem se armadas ou não, passam das raias da tolerância, e muitas vezes elas são ofensivas contra instituições e pessoas. E eu estou escolhendo bem as palavras porque eu não vou criticar os companheiros que eventualmente são obrigados a passar por esse tipo de situação, porque muitas vezes são ordens que vêm de cima para baixo. E são companheiros que têm que pagar conta, que têm filho para criar, que têm casa para sustentar. E o cara deve se contorcer de ódio por ser obrigado a fazer aquilo que vai exatamente ao contrário do que ele jurou defender quando se formou jornalista ou comunicador social. Então, assim, eu lamentavelmente vejo um caminho muito difícil de ser contornado, porque hoje se vive do clique, hoje se vive da polêmica. Eu poderia muito bem aqui, disposto a fazer a audiência deste canal subir, poderia promover uma série de situações, né? Poderia quebrar alguma coisa, xingar alguém, fazer alguma coisa mais engraçada do que o normal, virar meme, né? Em busca desta bendita audiência para ter mais visualização e ganhar um dinheiro aqui com o canal. Eu acho que tudo tem que ser natural. Se um dia eu estou mais divertido, se eu estou brincando mais, um dia eu estou mais sério, isso é natural, é do meu humor do dia. Não faço nada de caso pensado. Então, além, por exemplo, de ter visto um jovem comunicador se arvorar
a colocar no mesmo patamar Messi e Cristiano Ronaldo que o Pelé, agora eu vejo uma postagem, uma publicação, eu nem vi direito, eu confesso para vocês que eu trabalho o dia inteiro, por isso que eu gravo vídeos à noite, eu não consigo durante o dia, porque eu tenho programa de rádio, trabalho em televisão, faço assessoria, tem um monte de coisa, não consigo gravar durante, e eu não consigo assistir ou ler muita coisa, eu só fico sabendo pelas redes sociais. Mas me bastou ver um print em que coloca-se um grupo de clubes tradicionais do futebol brasileiro e neste grupo estava lá, entre times que não mais são grandes, o Santos Futebol Clube. Eu queria entender qual é o critério das pessoas. Ah, é econômico. Porque assim, amor não se mede, já diz a música. Você não tem como dizer que o amor que você tem pelo seu filho é maior do que o que eu tenho pelo meu. Que o amor, eu não posso dizer que o amor que eu tenho pela minha esposa é maior que o que você tem pela sua esposa, ou pelo seu namorado, pelo seu marido. Você não pode falar a mesma coisa em relação à sua mãe, seu pai, se você é mamãe. Isso é imensurável. Então, para mim, para o produtor, para as pessoas que me são próximas, e até colegas e amigos que torcem para outros times, o maior time do mundo é aquele que nós escolhemos para torcer. E muitas vezes escolhemos sem influência. Eu torço para o Santos porque me bastou ouvir uma palavra do meu pai dizendo, quando eu me perguntei assim, para que time que eu posso torcer, pai? Qual o time que você torce? Meu pai não gosta de futebol. Ele falou assim, olha, eu quando era criança eu torcia para o Santos. Porque o Santos era o time do Pelé, que foi o maior de todos os tempos. Essa frase me bastou. Quem me levou para o futebol, antes de eu ouvir essa frase, foi um tio meu que já faleceu, que era palmeirense. Então é difícil você mensurar esse tipo de coisa. E quando vem alguém com um número, com uma estatística, com uma tese, que você pega alguma coisa que te é caro e se joga no limbo, se joga na lata do lixo, aquilo te ofende, aquilo te incomoda, aquilo te causa revolta, te causa espécie. E é o suficiente para que eu não desejo o mal das pessoas, porque eu, repito, eu entendo a realidade das redações. Mas eu gostaria que o sujeito que bolou esta pauta, ou que teve esta ideia iluminada, que ele refletisse o quanto de negatividade ele está atraindo para si depois desse tipo de divulgação. Sabe por quê? Porque ao contrário do clique, você vai ter o desclique. Não sei se esse termo existe, estou cunhando agora. Muita gente vai parar de seguir, muita gente vai parar de acompanhar, muita gente vai parar de prestigiar. Quando você, num grande órgão de imprensa, escolhe um lado, você automaticamente você afasta os demais. E nós estamos vivendo justamente uma era da comunicação em que, se eu não precisar acompanhar o que as grandes mídias oferecem, eu tenho a minha mídia, como o senhor aí em casa tem também, ou onde o senhor estiver nesse momento, ou a senhora. O Santos Futebol Clube sempre foi um time colocado de escanteio pela grande mídia. O Santos teve jogo de final de Copa São Paulo que não foi transmitido. O Santos teve jogo que foi trocado por filme de super-herói, né? O Santos sempre foi posto nas transmissões de rádio quando o Corinthians, São Paulo e Palmeiras jogavam. O Santos só foi notícia e só foi carro-chefe porque ao longo dos anos ousou ter times que encantaram o futebol brasileiro, como o time do Giovani, como o time do Robinho, como o time do Neymar. Então, o Santos empurra a goela abaixo da grande mídia a sua presença. Porém, se a grande mídia não aprender a respeitar o Santos, o santista profissional de comunicação como eu e o santista torcedor, eles se bastam. Porque na nossa mídia, eu vou citar aqui alguns nomes, jovens e experientes. Tem o Ademir Quintino,
tem os meninos que fazem canais do YouTube como o que eu faço, o Noronha, o Murilo do canal do Santista. Você tem a editoria de esportes do Jornal Tribuna. Você tem o pessoal da TV Tribuna de Santos, que sempre acompanhou tudo do Santos. Tem o nosso núcleo lá na Record, do qual eu faço parte, que trabalha para divulgar as coisas do Santos. Tem os meninos, os setoristas, o Éder, o Mussetti, tem a Gabriela, tem o Bruno Lima, eu vou me esquecer de alguém, não quero ser injusto, tem a meninada que está lá todo dia cobrindo. E essa geração de conteúdo, tem o Diário do Peixe, essa geração de conteúdo nos basta. Seja impresso, seja audiovisual. Na verdade, hoje o Santos e o torcedor do Santos só precisa das transmissões. Ele não precisa consumir esse tipo de pauta, mas machuca e irrita. Isso deveria ser repensado. Eu não sou melhor que ninguém, não sou jornalista melhor que os outros. Tem caras aí que estão em posição de destaque no cenário nacional, ganham muito mais do que eu. Quem sou eu para querer dar aula para esses caras? Mas eu, no mínimo, posso colocar uma pulga atrás da orelha desse pessoal. Não se faz isso com um clube como o Santos e como todos os outros que foram rebaixados num pseudo patamar. Porque, como eu disse, tudo é muito subjetivo. Qual é a maior seleção do mundo? É o Brasil, que tem 5 títulos? Bom, o chinês talvez diga que não, porque a torcida dele é a maior do mundo. Ou o indiano. Né? O tamanho de torcida é representativo a ponto de... Também é. Mas história, títulos, representatividade, tudo que o Santos representa, o time que mais fez gols na história do futebol mundial, né? Isso precisa ser olhado e precisa ser respeitado. Alguém vai dizer lá do outro lado, não, peraí, nós não desrespeitamos, nós fizemos uma análise financeira. Não importa, o que importa é o que está lá na manchete. É como você acusar alguém de ser um bandido e depois você descobrir que o cara não é, e você dá a tal, a nota-pé dizendo, ou erramos, né? Que é muito comum. Então, assim, eu não vou me estender, não vou colocar nomes, já estou me estendendo, mas não vou apontar o dedo para ninguém, porque é um trabalho em conjunto. Repito, entendo a necessidade da audiência, a necessidade dos cliques, mas, por gentileza, pensem 1000 vezes antes de colocar o Santos ou qualquer outro time numa situação como essa. Não somos nós que perdemos. Não é a mídia que acompanha o Santos, nem a torcida do Santos quem perde. Se vocês consideram um grupo de, sei lá, 6, 7, 8 milhões de pessoas algo que não deva ser respeitado, se é um público economicamente ativo que não tem relevância para alguns, eu não sei, eu teria esse tipo de preocupação se eu estivesse gerenciando algo. Eu teria essa preocupação. Hoje eu só gerencio meus programas de rádio. Então, fica só essa reflexão, até por ética, respeito os companheiros, respeito as redações, respeito as editorias, as linhas editoriais, mas eu não concordo. Não concordo e lamento profundamente esse tipo de atitude. Não se pode brincar com a grandeza de um clube como o Santos. Espero que isso, de alguma forma, chegue aos ouvidos de quem for o responsável, se for que foi responsável por isso, para que se faça uma reflexão. E para fechar o vídeo de hoje, eu queria falar do jogo da Copa do Brasil. A gente não sabe ainda qual é o time que vai entrar em campo. Já falamos aqui que vai ter o Everson, que vai ter o Jorge, talvez tenha uma outra mudança. Eu ainda não sei qual é o tal do camisa 9 que o Santos vai contratar. Sei lá, nesta quinta-feira certamente teremos alguma novidade. O Santos precisa do 9, precisa. E precisa jogar bem, ganhar na Copa do Brasil, para depois ir com uma moral mais elevada e com uma confiança também para o jogo contra o Corinthians na segunda-feira. Então, é isso. Vamos acompanhar o jogo depois da partida desta quinta-feira pela Copa do Brasil. Nós voltamos a nos encontrar analisando o jogo, torcendo para que seja
uma vitória do Santos, uma passagem, não classificação, mas um jogo em que encaminhe essa classificação para a partida de semana que vem na Vila Belmiro e que, repito, sirva de combustível para o jogo de segunda contra o Corinthians lá no estádio do Pacaembu, tá certo? Meus amigos, desculpa, quanto tempo tem, produtor? Falei muito? 15 minutos. Tá na média, né? Às vezes eu fico um pouco preocupado de ser um pouco chato, de me estender um pouco e de entrar nesses temas pantanosos, né? Porque eu prego o respeito, prego que as pessoas tenham ética profissional e tal, enfim, é isso por enquanto, tá certo, meus amigos? Queria agradecer a todos pela audiência, peço para que aqueles que não são inscritos no canal, por gentileza, se inscrevam, curtam o nosso vídeo, ativem o sininho para receber as notificações. Nos encontramos logo após Santos e Atlético Goianiense, tá certo? Um grande abraço a todos e até lá. Tchau, pessoal.